Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Calma de Geografia e nesta aula a gente vai aprender sobre a modernização da agricultura. Vamos lá? Bom, quando a gente fala em agricultura moderna, é interessante a gente entender que essa agricultura moderna ela é caracterizada pelo emprego de tecnologias no processo de produção agrícola. Quando a gente pode observar aqui, por exemplo, nessa imagem, onde a gente tem aí um drone auxiliando, né, nessa produção agrícola. Bom, essa modalidade de empregos de tecnologias envolvidas na produção agrícola passa a vigorar com mais intensidade a partir da segunda metade do século XX. E o uso de máquinas, equipamentos e instalações em grandes propriedades é típico, gente, do agronegócio. O agronegócio ele faz muito uso, né, dessa alta tecnologia justamente para visar aí essa grande produtividade. E o conjunto dessas tecnologias e instalações faz com que a agricultura moderna não dependa tanto de quem? Da natureza, o que aumenta a produtividade e a diferencia enormemente de quem? Da agricultura tradicional. Um outro ponto que é interessante a gente entender é a Revolução Verde. Vamos pensar o seguinte, no passado, predominava o modo de produção tradicional, com técnicas mais simples, rudimentares, uma dependência maior da mão de obra humana, né, força de trabalho humano, dependia diretamente do tempo da natureza, né, para a produção, para os cultivos. Já a partir da segunda metade do século XX, a gente vai ter aí um salto dentro dessa modernização da agricultura. E o que vai proporcionar esse salto? Bom, o que vai proporcionar isso, gente, são os grandes avanços científicos que, de certa forma, vai ser aplicado na área do espaço rural. E esses avanços aplicados à área rural ficou conhecido como Revolução Verde. Né? Vai revolucionar a forma de produzir, né? Vamos dizer assim, o verde, né, gente? Ou a produção de alimentos, a produção de matéria-prima. E essa Revolução Verde ela vai provocar muitas mudanças na produção agrícola. Ou seja, a Revolução Verde é o nome pelo qual ficou conhecido o conjunto de avanços científicos e tecnológicos que proporcionou mudanças drásticas no modo de produção agrícola. Tudo isso para quê? Para aumentar a produtividade. Aí a gente vai ter como características dessa Revolução Verde, por exemplo, a substituição da mão de obra humana por máquinas. Você vai ter um sistema artificial de irrigação, ou seja, vai ser criado todo um sistema e técnicas de irrigar o solo, né? Molhar o solo, molhar as plantações, possibilitando, por exemplo, cultivos em regiões secas, áridas. Vamos ter também o uso sistemático de fertilizantes químicos nas produções agrícolas, assim como a aplicação de agrotóxicos, né, que são os pesticidas. E também teremos o desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas, principalmente para resistir às pragas, resultando em uma melhor produção agrícola. Só para esclarecer aqui, a praga agrícola, gente, é aquela presença de grande quantidade de insetos, tá? Seja fungos também ou bactérias, outro tipo de ser vivo que prejudica o desenvolvimento das plantações. Eu trouxe aqui uma chart que exemplifica muito essa Revolução Verde, né? E uma outra face dessa Revolução Verde. Por exemplo, o animalzinho fala o seguinte, quando você come as verduras, você também usa essa máscara, porque ele usa essa máscara, né, o ser humano, para fazer ali, né, a aplicação de agrotóxicos nas plantações, porque é algo tóxica, o nome já fala, né? E será que esse agrotóxico não influencia
na composição desse alimento, principalmente quando esse alimento ele vai o quê? Para a mesa do consumidor. Então é bom a gente começar a pensar nessa outra face. Bom, e o campo, quando ele começa aí a introduzir, né, máquinas, tecnologias no espaço rural, você vai ter aí uma transformação desse espaço. Bom, e a partir da década de 70, esses métodos, técnicas vindos com a Revolução Verde foram amplamente adotados no espaço rural e o modelo de produção predominante passou a ser o quê? O agronegócio, visando principalmente uma alta produtividade, né, uma exportação desses produtos em escala nacional e internacional. E tudo isso, gente, vai transformar esse espaço e conectar esse espaço com grandes centros urbanos, principalmente a partir da instalação da indústria no campo. E essa nova configuração é conhecida como agroindústria. Agro, porque se destina à produção de alimentos e envolve aí uma produção industrial no campo. Esse modelo produtivo, né, de agronegócio, agroindústria, vai alterar significativamente a paisagem rural, saindo daquela paisagem mais bucólica, mais simples, onde predomina de fato a natureza, passando a integrar elementos, né, da indústria, equipamentos modernos, voltados para a produção, por exemplo, de alimentos transgênicos, que requer aí já um investimento maior em tecnologia, biotecnologia. E essa transformação do campo, né, essa modernização, ela vai atrair consequências para o espaço rural. A gente vai ter, por exemplo, um empobrecimento, né, dos camponeses e trabalhadores da agricultura familiar, tradicional, que não tem condições, gente, de competir comercialmente com a alta produtividade do agronegócio. A gente vai ter um agravamento do êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída das pessoas que moravam no campo, né, para as cidades, em direção aos centros urbanos. E esse fenômeno, ele vai, de certa forma, ser acelerado a partir dessa modernização do campo. Além disso, a gente vai observar uma revolução genética, né? E boa parte da produção do agronegócio, gente, provém de sementes modificadas artificialmente, os quais contêm material genético de outras espécies e produzem os alimentos transgênicos, que são aqueles alimentos, né, geneticamente modificados. Então, as espécies transgênicas têm o objetivo de melhorar a produtividade agrícola ou mesmo a resistência dos cultivos às pragas. Então, vocês observaram, gente, como que a agricultura ela conseguiu se modernizar e quais são os elementos que estão envolvidos nessa modernização, bem como as suas consequências da transformação do espaço rural. Até a próxima!